Ih, chegou, o povo tá chegando. Marina chegou. Olha, vamos concorrer hoje. Terça-feira concorremos com a MC Pepita e hoje vamos concorrer com Bolsonaro e o Mandetta. Tá demais, tá demais. Hoje tá demais. Espero que a audiência apareça aqui. Estamos esperando a nossa convidada, que é a Ana Paula Carvalho, doutora psiquiatra. Rapaz, o cabeleireiro, barbeiro não é serviço essencial, não? Devia ser serviço essencial esse troço, né? Olha isso. E eu nem tenho mais cabelo. Ah, ela já mandou. Eu vou aceitar. Adicionar. Mandetta foi exonerado, mas tá falando agora. Tá falando agora, eu querendo ver, mas estamos aqui no nosso compromisso diário. Olá, oi, boa tudo tarde. bem? Tudo bom? Tudo bom? bem, tudo bem. O pessoal tá chegando. Eles demoram um pouquinho para chegar, mas eles aparecem. Mas eu disse Tá. que hoje, na terça-feira, a gente tinha uma disputa muito grande, que era com a MC Pepita, que é uma funkeira que estava fazendo live no mesmo horário que eu. E hoje a gente tá com Mandetta e Bolsonaro disputando quem vai falar primeiro. Eu vi. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar, né? Tá difícil. A vida tá difícil, né? A vida tá difícil. Nada mais faz sentido. Pois é, tá. Eis uma das primeiras coisas como psiquiatra que a gente vai vendo isso é tanta novidade, é tudo tão novo, ao mesmo tempo assustadora. Para algumas pessoas eu tenho visto com os meus pacientes, eles têm uma vez que estão passando por isso, tem curtido estar com a família, tem de tudo. Mas que é novo e difícil. Eu já tô falando isso, eu tô super tranquilo, não sei porque eu tô muito bem. Por mim, eu tô com medo do dia que acabar a quarentena, que eu vou ter que sair na rua de novo, vai dar um trabalho danado. Mas eu já era caseiro, então pra mim tá ótimo, pra mim sair era meio chato, eu escuto sabe? essas coisas. Pois é, tem gente que tá Então, olha, não quero sair mais não. Eu também não quero mais não. Agora então que todo mundo faz tudo por aqui, a gente assina documento por aqui, a gente resolve tudo por aqui, lê por aqui, fala por aqui. Eu tô triste porque, sair dá um trabalho. Agora, eu só tenho preocupação com a camisa, que é quase todo dia mesmo. Porque ela não fica suja, né? Porque eu boto ela de cima aqui da minha cadeira e embaixo eu tenho pijama, e aí o pijama assim eu troco. Agora, isso aqui não troco, então é uma maravilha. Todo mundo tem seus truques. Isso, é porque a gente virou isso aqui, né? É. Vamos começar que o pessoal vai chegando. A gente não vai tomar muito seu tempo, não. Em geral, na quinta-feira a gente tem uma conversinha que não passa de meia hora, que é mais para a gente trazer novas visões para esse momento que a gente está vivendo. E aí acho super legal, queria que você contasse um pouquinho da sua história do eu, diante de um mundo que está mudando, e eu muito preocupado com o mundo, e que pressão é essa que o mundo está colocando sobre todo mundo. Então, muito obrigado demais por ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que você tinha topado. Obrigada. E conversar com um antropólogo, enfim, psiquiatra gosta muito, viu? Desde Freud e Jung. Mas vamos lá. O que acontece? Primeiro, da minha história, eu sou psiquiatra e também tenho uma formação numa área nova que está surgindo, ainda não é uma especialidade no Brasil, mas já é considerada fora, que se chama medicina do estilo de vida, que é olhar algumas coisas, alguns hábitos que nós temos e como eles estão relacionados com a nossa saúde. Eu foco na saúde mental, mas na saúde em geral. Tudo que não tem a ver com medicação, cirurgia ou intervenção, tudo que tem a ver com prevenção, né? E dentro da psiquiatria tem muito disso. A gente vê, inclusive, que as pessoas que, de alguma forma, tinham um estilo de vida mais saudável antes, hoje, muitas vezes estão melhores do que aquelas que não tinham. E mesmo em saúde mental, viu? É muito legal isso, porque estilo de vida é um tema que mega interessa a antropologia, porque é a maneira como as pessoas vivem, se comportam, escolhem coisas e se constroem, né? E é engraçado a gente ver que, por exemplo, meu foco de especialização sempre foi a antropologia do consumo, e estilo de vida era uma diretriz super importante na construção da identidade dos indivíduos. Era onde a gente conseguia mediar, então, e entender que fronteiras eram essas entre as pessoas, né? Pessoas mais velhas têm estilos de vida diferentes das pessoas mais novas, pessoas mais gêneros diferentes têm estilos de vida diferentes. E legal entender que essa dimensão social tem tudo a ver agora com a dimensão do eu.
em tempos de quarentena, parece que todo mundo virou um grande pijama. Como é que o pessoal está mantendo o estilo de vida dentro de casa e como é que a gente está lidando com esse impacto importante na maneira como a gente vivia nesse contexto onde o isolamento social é a regra? Então, olha, não tem jeito da gente separar a antropologia de medicina, enfim, na nossa existência, né? A gente somos seres sociais e cada um de nós foi arrancado da sua rotina, né? A gente foi arrancado. Para o bem ou para o mal, para quem está gostando ou para quem não está gostando, a gente tinha lá um determinado dia a dia e de repente a gente lida com o fato de ter que estar isolado. Claro que esse isolamento social, ele é muito... Esse isolamento que, na verdade, a gente tem chamado de isolamento social, mas é um isolamento físico, ele não necessariamente precisa ser um isolamento social. Então, acho que esse é um primeiro ponto da gente fazer uma diferenciação, por exemplo, do que é isolamento social e do que é solidão. Isolamento social é o que a gente... Assim, um isolamento... em que a gente está fisicamente afastado do outro, mas não necessariamente a gente está se sentindo solitário, né? O isolamento social é mais um aspecto físico, no contexto, a gente avalia como muitas pessoas que, enfim, moram sozinhas, se mudaram de país, de cidade, enfim, existe um isolamento escolhido, quem é escritor, quem é pesquisador, que tem que ter os seus momentos de solidão, né? De ficar ali sozinho. É muitas vezes uma escolha e isso não necessariamente é algo negativo. O que dá o contexto? A gente é quem vai dar a significação. Se a gente acha que aquilo é algo solitário de uma maneira negativa, a gente não gosta, a gente não está se sentindo bem, a gente está sentindo falta de abraçar, de conversar. Ou a gente fala, nossa, que bom que eu posso não sair na rua agora, ficar aqui eu no meu adorei. cantinho Eu estou preocupadíssimo quando acabar. Eu vou falar e com quem eu não vou falar. Isso, eu acho que esse foi o principal ganho, porque essa vida social, pelo menos do meu ponto de vista, e eu acho que todo mundo, de certa forma, também entra no jogo, ela te cobra uma série de esforços, né? E disso desde o Freud, né? Aquele lá no Mal-Estar na Civilização. Você tem ali um grande desafio que é ter que controlar as suas individualidades diante de um contexto muito social. E eu tinha uma vida social muito forte, que eram muitas reuniões, muitos almoços, muito café da manhã, muito jantar, muito sei lá o quê, muita viagem. E aí agora, antigamente sabe o que eu fazia? Eu tomava viagem, eu viajava de férias, tipo, às vezes eu me dava 5 dias de viagem, que eu me isolava só para não ter essa possibilidade de ter que entrar nesse jogo social tão forte. Agora, tipo, eu tô feliz pra caramba. Porque não precisa, não é algo forçado, né? Assim, não é algo forçado no sentido, você não tem a obrigação, né? Você não tem a obrigação, você pode escolher, né? Você sabe que assim, a gente pode estar solitário. Fala. No consultório hoje, que tipo de coisa mais você tem ouvido diante da quarentena? Desse impacto desse novo estilo de vida? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu sou privilegiada. Por quê? Porque eu digo que atender meus pacientes, primeiro que eu amo o que eu faço, e atender é um momento que eu tenho de convivência, né? E as pessoas, eu falei que os meus pacientes têm psiquiatra muito boa, porque assim, eles estão bem. Eu falo assim, vocês estão muito bem. Eles estão bem. A maior parte, tá? A maior parte está bem. Claro que teve gente que me procurou, que já estava de alta, já tinha recebido alta, psiquiatra dá alta, tá? Já tinha recebido alta e me procurou porque falou assim, será que eu vou ficar doente de novo? Porque esse contexto aí, tô com medo. Tô com medo de voltar a ter ansiedade, tô com medo de voltar a ter insônia. Enfim, com algum medo. Então, é claro que é individual, mas se as pessoas têm alguma... É justamente isso que você falou. Eu tenho pacientes que falam assim, eu não preciso mais ficar me preocupando com que roupa eu vou sair. Assim, que eu vou ter que estar em determinado contexto que para mim era muito agressivo. Não sei se a antropologia vê assim, mas... a gente estar com outras pessoas exige muita energia nossa. Opa! Ainda mais num mundo onde a gente está disputando a atenção, você tem que ser muito inteligente, maravilhoso, chamar e captar a atenção de todo mundo sempre. Você imagina o desespero, isso era um custo psíquico grande. Exatamente. E agora a gente sabe a hora. Exatamente, perfeito. Então, a gente tem, como isso demanda uma energia, por isso que quem está com depressão, muitas vezes, um dos critérios diagnósticos é ter o isolamento social, é se isolar.
até o contato com o outro. Não sei se me cortou aqui, você estava... Né? Foi aqui, a internet das 5 horas. Mas eu vi, eu só sumi. Tá, então tá bom. Mas é isso, a gente demanda uma energia de cada um de nós e aí agora a gente está podendo economizar um pouquinho essa energia. E eu também. Direcioná-la para o que a gente acha que é importante. É engraçado que toda vez que algum amigo me liga e fala assim, Michel, hoje eu não estou muito bem. Eu falo, tudo bem, ok. Mas eu falei para eles, esse não é uma hora de parar, esse é uma hora da gente andar muito. Porque eu falo, na hora que o barco do Titanic estava afundando, eu quero ser o cara do violino. O do violino foi o melhor ali. Mas dentro desse processo é engraçado a gente ver que eu tenho observado, e até eu estava escrevendo um livro antes que era sobre os dilemas com o tempo, que a gente está batendo no pré-quarentena. E aí eu estava rodando o mundo todo para entender como é que pessoas de diferentes lugares do mundo, de culturas, estavam lidando com o tempo de maneira diferente. E é engraçado a gente ver que sofrimentos como ansiedade, depressão e o burnout eram questões de há um mês atrás que era a tônica do momento. Todo mundo só falava disso. Isso. E agora, a gente já tem visto nas pesquisas que o que importa é o tédio. Né? O tédio é que eles estão tendo que lidar como sofrimento. Nem tanto mais a ansiedade, né? Eu acho que ela vai aparecer em algum momento, mas nem tanto mais. E aí eu fiquei... Quero o jogo, quero essa vida muito acelerada, né? Era uma vida muito acelerada. E agora ela deu uma calmadinha, né? Exato. Você sabe que eu estava conversando sobre isso com os pacientes, porque assim, semana que vem, marcando consultas e tal, tem um feriado. Teve feriado recentemente, vai ter um semana que vem, depois vai ter um outro. E assim, as pessoas estavam, vai ter um monte de feriado. E de repente, tá todo mundo em casa, sábado, domingo, feriado já não está fazendo tanta diferença, porque a gente está em casa o tempo todo. E aí você toca num assunto que não necessariamente um tá excluindo o outro. O fato de entrar em contato com o tédio, que pode ser algo tão criativo, se tornou uma fonte de ansiedade para muitos. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a beber diariamente. E não é pessoa que tem problemas com álcool, mas eu começo a ficar assim, super atenta quando escuto amigos, psiquiatra, né? Não tem jeito, mas amigos ou mesmo pacientes que começam a falar, doutora, eu comecei a tomar um vinho todos os dias para poder relaxar e para poder dormir, ou tô começando a comer a geladeira inteira e nunca é rúcula, brócolis, cenoura. Não, nunca é, né? Nunca é. Então, assim, para lidar com o tédio. Justamente porque não dá conta de ficar nesse momento, a gente está precisando aprender isso, né? Que é algo que a gente precisava muito antes, mas forçosamente não tinha oportunidade. Agora, quem quiser pode aprender muito sobre si mesmo. A gente pode tentar continuar fugindo, né? Com essas coisas, doutora, ou... Tá. Você, por exemplo, eu acho que, voltando àquela questão do custo psíquico e de energético que encontrar trazia, e a vida social, ela tinha esse custo, esse peso sobre a gente, né? Você precisava, para se encaixar dentro dos contextos, se moldar para fazer parte desse universo. É engraçado a gente ver também que parece que a vida, de certa forma, ela ficou mais fluida, né? Fluida por quê? Porque agora eu não estou mais em vários contextos sociais, eu não preciso ficar me moldando para entrar muito dentro deles. E aí eu sofro menos, porque eu não tenho mais o grande desafio de me encaixar. Isso sempre foi um processo muito forte de sofrimento para os indivíduos, né? Esse estilo de vida que a gente vivia do lado de fora, até mesmo da saudabilidade, preciso ir para academia, preciso não comer carboidrato, preciso não beber esse refrigerante, preciso não beber álcool, não posso sei lá o que, não posso sei lá o que. Ele, de certa forma, ele era um aprisionador. E agora, dentro de casa, a gente está com mais liberdade. Ou pelo menos é só na hora da live que eu ponho aqui essa roupinha e estou meio aprisionado. Mas fora isso, eu tenho mais liberdade do que antes. Como é que a gente vai lidar depois do fim da quarentena com esses jogos de liberdade e prisão de novo, né? Porque a gente vai ter que voltar a viver. E vai voltar a viver como, né? Será que a gente vai ter que passar por um novo processo de metamorfose e aprendizado? Porque vai ficar difícil virar outros toda hora assim, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aí que vem um outro fator que é as pessoas que iam para a academia iam por elas ou iam pelos outros? Porque assim, a gente também está vivendo uma crise dos nossos próprios valores. Quando a gente faz coisas
para fora, que é uma motivação e não tem problema, porque a gente precisa se encaixar, como ser social a gente tem que ser aceito pelas outras pessoas, então tudo aí dentro de um limite, mas de qualquer maneira, quando a gente faz algo que não é por nós, não é uma motivação interna, de algum valor nosso, quero ter saúde, gosto de estar mais magro, sei lá, pode ser, durmo melhor se faço exercício, né? Não gosto de comer tal coisa porque percebo que quando como tal coisa meu estômago dói, qualquer coisa desse tipo. Se a pessoa faz por ela, é possível que ela tenha continuado. As pessoas se virando aí, continuam com as suas atividades físicas dentro de casa, porque aquilo para ela é meio vida, assim. Se ela não fizer, para ela o dia fica ruim, ela não dorme bem. E aí a gente pode falar de uma série de outras coisas. Então, tem pessoas que eu atendo que fazem, assim, sempre estão muito maquiadas e elas continuam usando maquiagem em casa. Estou dando um exemplo, tá? Continuam usando Mentira, que maquiagem maravilha. porque elas gostam. Ah, claro, não foi claro. para outras pessoas. Foi por elas. E tem as pessoas que estão assim, graças a Deus que eu não preciso me maquiar. Graças a Deus que eu não preciso isso ou aquilo. Enfim, então, aí a pessoa vai também tendo uma oportunidade de descobrir assim, o que para ela tem valor, para ela faz sentido, e o que de repente não faz sentido algum, por que ela fazia aquilo com ela mesma, entendeu? E aí eu acho que, claro, com certeza a gente vai ter um período de adaptação pós, igual a gente teve para entrar nessa nova rotina. Mas acho que muitas pessoas vão descobrir que são coisas que eram completamente desnecessárias. E, enfim, eu vou continuar não fazendo tal coisa porque aquilo não me fazia bem. A gente tem conversado aqui, a Bessa, sobre um dos fatores que eu acho que esse mundo pós-corona vai trazer para a gente, é uma desmaterialização muito forte da vida. A gente não vai precisar mais encontrar todo mundo e pegar na mão, e ter que ver ao vivo, e ter que viajar, e ter que fazer reunião ao vivo. A gente vai aceitar passar boa parte da nossa vida para dentro dessas plataformas. Até porque o controle do vírus não vai ser tão fácil. Depois, a gente vai ter que evitar o contato físico por um pouco. A Carla, ela pergunta se a presença física do outro vai se tornar indispensável ou não. A gente vai diminuir um pouco. Até porque o que essas plataformas dão para a gente, voltando à questão que você estava trazendo do isolamento mais físico do que social, é que elas colocam a gente num território que é o do sozinho, mais acompanhado, né? Como é que, de maneira psíquica, isso vai gerar sofrimento? A gente ter que lidar com o outro de novo, e ter que se acostumar com o outro de novo, ou não? A gente precisa mesmo desse outro físico para conseguir construir a nossa identidade, o nosso eu? Olha, eu vou te dizer o seguinte, isso é muito individual, médico é fogo, né? O seu caso depende de como você vai responder à medicação, mas enfim, não tem jeito. Eu posso dizer o seguinte, eu encontrei com uma paciente minha, eu estava levando receitas eu moro do lado praticamente do meu consultório, eu estava deixando receitas para os pacientes e encontrei uma paciente lá. Olha, assim, foi por muito pouco que eu não voei nela para abraçar, porque eu sou aquela que abraça os pacientes. Sim. E eu olhei para ela e falei, ai, que vontade de te abraçar, mas eu sei que eu não posso. Então, assim, isso é muito, muito individual. Eu, por exemplo, vou ser uma que vou ter que me controlar horrores quando encontrar com as pessoas de novo. E acho que tem outras que vão falar, puxa, abraço a Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias, não sei se você conhece, mas ela fala muito assim, gente, dá abraço só se a pessoa pedir. Ou se a pessoa quiser, nem todo mundo quer o seu abraço, sabe? Eu odeio abraço, não me dê abraço. Então, e ela fala disso e eu falo, gente, eu devo ter um monte de gente que fala sério, doutora, não vem me abraçar. Então, eu acho que isso é muito individual, só que a gente sabe, dentro da medicina, que quando a gente vai ver, no geral, o contato pessoal, o contato humano físico, inclusive, ele faz diferença. E para ser uma diferença positiva, não é necessariamente negativa. Agora, claro, aí a gente volta para aquele ponto se aqueles encontros ou aquelas pessoas com quem a gente falava, a gente tem vontade ou não de abraçá-las, ou tem vontade ou não de estar perto. A gente está desacostumando, mas acho que indispensável ter o contato. Eu não sei se é o meu viés de psiquiatra, né? Teve uma época na minha vida em que me falaram que eu ia atender um dia por internet. Eu estava na faculdade ainda, justamente isso. Há 20 anos atrás, quando me falaram isso, eu falo, nunca, mas imagina, isso não vai acontecer nunca. E há 12 anos atrás, uma paciente, assim, eu tive alguns casos de pacientes que se mudaram do Brasil e precisaram de um atendimento enquanto estavam procurando profissionais fora. Então, já faz 12 anos que eu tenho essa experiência de atendimento à distância, para que fizesse uma adaptação, ou pelo menos para falar com os outros médicos que estivessem lá, enfim. E aí, o que acontece
é que assim, o atendimento por internet, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não se adaptam. É muito, muito também individual. Tem pessoas que passam a falar coisas que não falavam quando estavam no mesmo ambiente. Tem pessoas que ficam mais envergonhadas por estarem na frente, né, do telefone, da câmera. E o fato é que pessoas que eu via, que eu já aconteceu, de eu ver toda semana, durante meses, quando eu encontrava pessoalmente, eu acho que pessoas que veem a família à distância também sentem isso. Quando você encontra pessoalmente, parece que você não vê a pessoa há séculos. Mesmo você tendo conversado com ela profundamente, porque o psiquiatra fala de coisas, né? Você continua atendendo. Sim. E agora você está na tal da telemedicina. Exatamente. Mudou para você? Então, como eu tenho essa experiência já há algum tempo, eu vejo mais em alguns pacientes se acostumando, do que agora eu sinto falta da presença. Eu acho que eu sinto mais do que os meus pacientes. Eu sinto muita falta da presença, mas no sentido do cuidado, em psiquiatria, né, que a nossa ferramenta de diagnóstico não é um estetoscópio, não é um exame de sangue, que a gente, claro, faz, solicita, mas é justamente o conteúdo da fala, a expressão facial. Eu a acho gente que consegue o fazer o atendimento bem. O psiquiatra é um grande tradutor, né? Tem que traduzir palavras em medicamento, de certa forma, né? O que é um desafio. E gestos, né? E eu fiquei pensando aqui, tem um negócio que a gente também vem dizendo a beça, que, de certa forma, a vida vai ficar um pouco mais descontextualizada, tá? Porque se eu posso fazer tudo de qualquer lugar e tudo pode ser feito na hora que eu quero, porque as plataformas digitais me permitem isso, vai acabar um pouco daquelas fronteiras entre o trabalho e a casa. E isso era uma fonte de muitos sintomas médicos no seu consultório, certamente, que era o tal do burnout. Era quando as pessoas elas se sentiam quase sucumbidas por uma quantidade infinita de trabalho que elas não conseguiam nem mais viver de maneira geral, né? Ele colapsava. E agora, se não tem mais fronteira, não passa mais cartão, é real e oficial, a firma está mandando a cadeira da firma para dentro da tua casa. Como é que a gente vai manter a sanidade mental aí? Olha, perfeito. Mas a questão do burnout, né, que é o estresse aí de como a pessoa está se relacionando com o trabalho, ela mistura duas coisas. Primeiro, como é a cultura da empresa. E também a pessoa que está lá. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas que conseguem, não, acabou o horário, eu vou embora quando estava no trabalho, acabou o horário, eu vou desligar o computador, eu vou sair da internet, eu não vou olhar mais nada, né? Então, essas pessoas provavelmente não vão se estressar. Agora, tem aquelas que ela já tem a tendência a ser workaholic, a ficar mais. E claro, tem empresas e empresas. Então, tem aquelas empresas em que os líderes já são workaholic e a cultura da empresa... A cultura da empresa também é de produtividade. Quanto mais a pessoa se matar, se ela está mais ela ganha. 1 hora da manhã... Não é nem mais ela ganha, mas assim, ela é interessada. Então, a gente, né, eu já atendi pessoas com burnout que, na verdade, assim, elas estavam saindo... Eu vou dar um exemplo. O horário é até às 6, elas estão saindo às 8, às 9, e o chefe está falando, por que você está tão desinteressado que está indo embora cedo? Não é exagero. Isso acontece. Você está tão desinteressado. Você tem que ficar aqui até a hora que eu ficar, e se eu ficar até às 10, tem que ficar, ou tem que ficar... Então... os limites vêm da cultura da empresa e da própria pessoa, que precisa, né, começar a colocar em um determinado limite. A gente dentro de casa, uma das coisas que a gente tem falado, que eu tenho falado bastante a respeito, nessa época em que a gente está, é a respeito da gente criar uma rotina. Para a gente mesmo. Então, mesmo com o fato de que a gente pode fazer as coisas em horários diferentes, a gente criar rotina, para a gente é algo que... dá uma tranquilizada e ajuda você a não ficar se atropelando nas coisas. Que é assim, comer em horas completamente diferentes, cada dia dormir numa hora diferente, trabalhar em horas, enfim, que... Porque tem pessoas que produzem mais à noite, tem pessoas que produzem mais bem cedo. As pessoas respeitando, né, aproveitando que agora pode acordar mais tarde, dormir mais tarde, dentro de determinados limites, pode ser bom para a pessoa. Mas ela estabelecer até tal hora que eu vou trabalhar, né, minimamente, para não acontecer isso que você está falando,
que é porque se a pessoa abrir em relação a muitas empresas, ou chefes, ou serviços, você vai sem limite. A Regina fala aqui que ela continua se arrumando todo dia para trabalhar, que ela jamais ia ficar de pijama em casa para poder dar conta dos afazeres. E, doutora, tem outro ponto aqui também, só para lembrar que a gente está com a psiquiatra Ana Paula Carvalho. Ela é especialista em... Se eu falar uma besteira, você me corrige, por favor. Tá. Especialista em saúde mental e estilo de vida, e como é que essas duas coisas se relacionam. E então a gente está batendo um mega papo aqui sobre essa vida, com essa ruptura gigantesca que aconteceu desde o momento que a gente começou a ter o isolamento físico, mais do que o social, dado que a gente está podendo se conectar desse jeito. E isso tem tudo a ver com uma outra coisa que a gente ficou pensando aqui, que a gente vem discutindo com o pessoal nas lives que a gente tem feito, que, de certa forma, a gente, quando se transforma em conectividade digital, a gente pode inventar uma pessoa que mais interessa a essas redes e de acordo com essas redes do que a gente é realmente só, né, no dia a dia. O que eu estou querendo dizer com isso? É óbvio que o Michel do Facebook é diferente do LinkedIn, que é diferente do Instagram, que é diferente do Tinder. E faz parte, né? Só que eu continuo sendo o mesmo corpo ainda, né? E aí, se a gente ficar cada vez mais dentro desses lugares, a gente vai ter que exercitar e cuidar melhor ainda dessa persona digital que a gente vai ter, que nada mais que às vezes, muitas das vezes, é muito diferente do que a gente é normal quando está andando por aí dentro de casa, né? De certa forma, isso é quase um pensamento esquizofrênico, né? Você tem quase dois jogos ali, né? Duas personalidades atuando lado a lado com muito peso, né? Com muito peso. E os indivíduos indo trocando suas máscaras de maneira muito clara, né? E de maneira pragmática. Isso vai dar sintoma? Vai dar tilt? Olha, lembra que você falou no começo que uma das coisas boas é que a gente não precisa mais vestir máscaras quando a gente vai saindo para diferentes lugares? Eu acho que é um pouco... Claro que talvez de forma mais artificial, mas é um pouco repetição do que a gente faz fora, em relação a quando a gente está no trabalho, quando a gente está com os amigos, quando a gente está numa balada, né? Ou num lugar em que a gente está conhecendo pessoas novas e é algo mais descontraído. Então, não necessariamente. Tudo depende também do peso que a gente dá, porque o que acontece na internet, no mundo virtual? É a questão de que a gente alcança muito mais gente e as pessoas dão opinião a respeito de coisas, de pessoas que elas não conhecem. Então, alguém pode muitas vezes nos agredir e não conhece a gente, né? E se a gente começa a botar o peso do nosso valor no que o outro que não nos conhece, fulano, enfim, não sabe nada, fulano fala muita bobagem. E tem aquelas pessoas que vão pra internet só pra não gostar, né? Só pra, enfim, porque assim, se não gosta, quem sabe deixar de seguir, né? Pode ser uma alternativa. Mas ela vai lá, ela quer agredir, ela quer, né? E aí eu acho que é isso que pode ser, a gente tem que tomar cuidado. Da comparação que a gente faz, porque isso traz muito sofrimento em saúde mental, principalmente adolescentes, mas na verdade em qualquer faixa etária, a gente se comparar, nossa, como o outro tá bem, né? Poxa, ele falou que ele usa essa camiseta, mas eu gostei da camiseta dele, eu queria ter um igual, por que eu não fico tão bem de camiseta? Seja lá o que for, entendeu? Por que eu não tenho tantos livros? Ele deve ser muito inteligente, enfim, não sei. Não, só compra, só compra. As pessoas começam a se comparar, né, umas com as outras. Nossa, fulano consegue fazer... E a gente se compara com todas as pessoas que estão muito melhor que a gente em áreas diferentes. Então, assim, a gente pega a pessoa do fitness para falar como a gente está fora de forma, a pessoa que cozinha bem para falar como a gente não é um bom chefe, né? Como a gente não cozinha bem, a pessoa que tem todas as opiniões de última hora, assim, e sabe tudo, tá super ligado. Assim, é impossível um ser humano ser o melhor em todos esses aspectos. E a gente vai pegando isso e pode ser que isso seja uma fonte de sofrimento. Então, eu diria que essa é importante. A gente falou aqui também numa dessas lives sobre um negócio que tem vários teóricos já dizendo, que é a economia digital, ela é, de certa forma, uma economia da ansiedade, tá? Por quê? Porque ela é tocada por empreendedores. Em geral, empreendedores são pessoas ansiosas, porque estão sempre querendo se antecipar ao mundo e fazer o mundo andar numa velocidade mais rápida. A gente está sempre esperando o próximo lançamento da Apple. A gente está sempre esperando a próxima atualização. A gente está sempre esperando a próxima série do Netflix que acabou. Então, a gente está sempre na coisa de antecipar o
o presente. Eu tenho duas perguntas que estão interligadas, tá? Que é, a gente está ficando mais ansioso mesmo? Você tem visto isso mais dentro do consultório? E o que a gente pode fazer num mundo que obriga ou estimula a gente a ser ansioso para tentar brindar um pouco isso, a não ser, além de tomar um remedinho lá que ajuda? Então, ó, a gente pode evitar tomar um remedinho. Às vezes há necessidade de uso de medicação em quadros ansiosos que são mais graves, mas a ansiedade é algo que é natural do ser humano e dá pra gente tentar antes, né? A não ser que vire um diagnóstico, mas dá pra gente tentar fazer algo antes de precisar de um remedinho. E aí, é o seguinte, sim, estamos mais ansiosos. Como população, assim, os brasileiros, numa pesquisa da OMS de 2 anos atrás, se eu não me engano, nós fomos os considerados, né, assim, os mais ansiosos do planeta, né? Então, temos aí um nível de ansiedade muito grande. Tem a ver com a cultura digital, mas, enfim, tem a ver com aspectos econômicos e culturais. E, então, assim, estamos mais ansiosos, sim. E uma forma de lidar com a ansiedade aí eu vou falar, né, eu já tinha falado a respeito da questão dos hábitos, então, como é a nossa rotina diária, se a gente faz ou não atividade física, se a gente tem um contato de relacionamentos saudáveis, que podem ser amigos ou família, ou uma pessoa que a gente tenha uma ligação forte, isso faz diferença, né, relações de qualidade, porque, enfim, a gente fazer até o meu TED Talk, o meu TEDx, foi sobre, né, isolamento social, solidão. Então, quando eu estava fazendo o ensaio, eu me lembro que as pessoas que eram responsáveis pela produção, elas olharam uma para a cara da outra e falaram assim, quer dizer que a gente não precisa fazer atividade física, então é se a gente continuar fazendo os nossos happy hours que a gente está bem. Enfim, então, eu falei, eu não disse isso, mas a gente então assim, a gente ter uma vida em que a gente traga sentido para ela, em que, de alguma forma, a gente comece a filtrar, se não vai ficar o tempo inteiro vendo notícia ou nas redes sociais, porque se a gente entra de estar em televisão, isso atualmente, ou nas redes sociais, por um tempo muito grande, né, o que acontece é que isso vai gerando ansiedade por conta da velocidade de coisas. Você começa, não sei se já aconteceu com você, de entrar para olhar alguma coisa e você olhou rapidinho e quando você foi ver, passou 1 hora, passou Eu fico hora. O dia inteiro. Você abrir, eu não posso tirar notificação de tudo, porque notificação é inferno. Você entra lá, não faz mais nada, né? Fica enfurnado lá dentro. E aí tem algumas dicas, né? Porque depende, tem a sua profissão e tal, mas a pessoa começar a perceber, ter momentos assim que ela vai se desligar e que aí ela vai pro analógico, sabe? Pega um livro, um dos que você tem aí, desliga um pouquinho e vai ler um pouquinho de livro. Como tá difícil a gente ler atualmente, a gente ter concentração, né? Muito. Assistir um filme, conversar com alguém. Aí a atividade física é algo que não dá para escapar, ajuda muito. O sedentarismo está relacionado ao aumento de ansiedade. A gente passa o dia inteiro sentado, né? Hoje em dia, assim, a gente levanta da cama, estou atrasado para o sofá. É assim que as pessoas estão fazendo. Eu acordo, sento aqui, aí de vez em quando eu me lembro, tem que escovar o dente. Aí eu levanto no meio da manhã, vou lá, escovo o dente, tomo banho, aí eu volto, já sento aqui de novo, só vou sair daqui para a cama. Pois é, a gente fica sentado o dia inteiro. É aquela história de que o sentado é o novo cigarro, tá? Ela tem um fundinho de verdade aí, viu? Medo, hein? A Beta pergunta, doutora, quais são os sintomas da ansiedade patológica? Tá, vamos lá. A ansiedade, para a gente dizer que ela é patológica, ela tem que estar trazendo um sofrimento muito grande ou impedindo a funcionalidade da pessoa. Exemplo, todos nós podemos ficar ansiosos porque a gente vai ter uma viagem, ou porque vai ter uma prova, uma apresentação, uma live com alguém muito importante, e aí a gente fica, puxa vida, será que vai dar certo? Então, normal. Vamos imaginar que vai ter a live e a pessoa não entra. Ela trava. Não vou, tô com medo, as pessoas vão olhar, vão falar, vai fazer, enfim, será que vai me achar inteligente isso, aquilo? E não entra. Ou vai ter uma apresentação de trabalho e não consegue, fica sem dormir, passa a ter, né, uma insônia, pânico. Então, assim, tem a ver com o nível de gravidade, ou assim, de proporcionalidade. Nossa, assim, é desproporcional esse medo. Deixa de pegar avião,
e muitas vezes de ter melhoras financeiras ou no trabalho porque tem medo de avião e não vai fazer viagens. Então é isso que a gente tem a ver com nível de intensidade e proporcionalidade e o quanto está afetando a funcionalidade. E a ansiedade, em geral, ela é definida por duas coisas, que uma delas precisa estar presente. Ou preocupação excessiva, tá? Ou medo. Então, muitas vezes, quando chega no consultório, já está com os dois, né? Mas é ou medo ou preocupação em excesso. Ó, então, parece que... eu tô otimista com o mundo. Você não tá, não, doutora? Com o mundo aí que vai vir aí? Eu sou uma otimista... Eu também. Aí é patológica, viu? Eu já cheguei a achar que... Assim, será que eu não li suficiente? Porque tem pessoas que falam que quem é otimista não é inteligente, né? E aí eu ficava me questionando a minha inteligência, porque eu sou uma otimista incurável. Então, eu tô com muita esperança de que... Porque, assim, tem vários caminhos possíveis para tudo que está acontecendo, para onde a gente vai depois, né? E a gente vai vendo solidariedade, a gente vai percebendo que tem várias coisas que a gente achava que precisava e não precisa, né, para ser feliz ou para estar bem. Feliz é um termo, né, muito difícil de definir, mas enfim, para a gente estar se sentindo bem, mais completo. Então, existe uma chance desse mundo sair melhor, para a gente começar a olhar para outras coisas. Olha, eles vão pedir que a senhora volte aqui outras vezes, porque às vezes eles reclamam que eu estou muito pessimista. Falam, Michel, não tem nada de bom que vai acontecer. Que bom que você tem esse olhar. Mas eu sou otimista porque eu acho que a gente é capaz de se adaptar a qualquer cenário, né? Não há nenhuma possibilidade da gente não se adaptar ao mundo que vai vir. A gente vai dar conta. Às vezes dando uns tombos, às vezes dando uns pulos, mas é assim mesmo e a gente vai sobreviver, não é? Isso, concordo plenamente. Eu queria agradecer demais a participação da doutora Ana Paula Carvalho. Aproveita que está aqui durante a live, segue ela, ou se não, entra nos stories, porque ela já está marcada lá, e aí é mais fácil seguir. Ela assiste o TED dela, porque ela fala sobre solidão e sobre isolamento. Eu acho super, super, super importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, lembrando que amanhã a gente vai falar sobre solidão também lá no UOL, à 13h, com a Mir Klink, com a Maria Homem, com o pastor Henrique Vieira e com a Ju lá do Mamilos, sobre esse assunto em tempos de quarentena. Então o pessoal vai estar todo conectado também, sabendo disso. E aí, segunda-feira e terça-feira, tem live também comigo sozinho, falando desse assunto. Ana Paula Carvalho, muito obrigado. Eu amei a conversa. Obrigada, e eu tenho certeza também que vai dar certo. Vai dar certo, não vai? Vai dar certo. Já tá dando. E vou seguir você e vou acompanhar todo esse trabalho, porque eu acho que é uma junção muito interessante entre antropologia e psiquiatria. A gente está colocando todo mundo junto e misturado. É isso aí. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.